Bem, vamos lá, né? Trouxe aqui um resumozinho para vocês. Vocês já viram algumas questões a respeito da origem da vida, mas eu vou fazer um resumo, né? Eu trouxe um esquemazinho aqui, alguns slides, para relembrar algumas teorias, certo? Então vamos lá. Né? A origem de tudo. Né? Nós temos aí uma figurinha, eu acho que vocês já devem ter visto em alguns locais. Ela diz respeito ao Big Bang, né? É a teoria, uma das teorias, né, para o surgimento da origem de tudo. Então, do que diz respeito à teoria do Big Bang, né, ou à teoria da grande explosão, inicialmente teriam surgido núcleos, né, atômicos do elemento químico mais simples, no caso o hidrogênio aí. Posteriormente, esses hidrogênios eles foram se unindo e resultando aí em núcleos mais densos, mais pesados, e o universo continuava em expansão, né, movido por uma ação gravitacional posterior, que deu origem às primeiras galáxias, né, mais ou menos aí há 13,8 bilhões de anos atrás, certo? De acordo com essa teoria, né, essa grande explosão ela foi muito súbita, foi de repente, foi violenta, e deu origem ao que nós chamamos de semente cósmica. Né? De acordo com Albert Einstein, este universo ele ainda continua em processo de expansão, certo? Vocês estão vendo aí essa grande explosão e aí os primeiros passos. Né? Nos primeiros segundos após o Big Bang, surgiram as primeiras partículas subatômicas, aproximadamente aí há 13,8 bilhões de anos. A gente vê essa figurinha aí e faz parecer que isso foi rápido, demorou pouco tempo, mas não. Né? Isso daí é uma síntese, de acordo com as principais hipóteses, esse universo ele tem 13,8 bilhões de anos, certo? Haviam temperaturas muito altas que impediam a solidificação de qualquer tipo de substância. Aproximadamente aí, a nebulosa, por exemplo, que deu origem à nossa Via Láctea, ela tinha aproximadamente 10 milhões de graus Celsius. É um ponto de fusão muito alto, temperatura muito alta, certo? E que impossibilitava o surgimento de qualquer forma de vida, de qualquer forma de matéria. No segundo momento aí vocês estão vendo que surgiram posteriormente os primeiros elétrons, núcleos, né, que se combinaram. No terceiro momento, aí, há 300 milhões de anos atrás, isso a gente já pode dizer que é bem recente, né, iniciou-se o processo de formação das galáxias e estrelas, e vocês estão vendo posteriormente aí já um processo de formação de um sistema solar, no caso, o nosso. Então, a teoria do Big Bang diz mais ou menos isso, certo? Passando para o slide seguinte, nós vamos ter, mostrando esse processo de formação, né, bem mais específico. Vocês têm aí o Big Bang, né, 12 a 15 bilhões de anos, formação da Via Láctea, posterior, né, 10 bilhões de anos. O protossol, vocês estão vendo que tudo era uma grande massa, né, uma grande poeira, que devido a essa força gravitacional, né, vocês estão vendo que ela sempre é em forma de espiral, justamente por causa desse movimento, dessa força gravitacional. Nós temos o protossol, né, a formação do Sol há 5 bilhões de anos, mais ou menos. O planeta Terra, né, há 4,6 bilhões de anos, então perceba a diferença, só mais ou menos, digamos, 10 bilhões de anos posterior a essa grande explosão foi que se teve o início de formação do planeta Terra, certo? E aí, posteriormente, nós temos aí o surgimento das primeiras formas de vida, né, as chamadas eras. Nós temos o pré-cambriano, né, onde nós temos a formação das reservas, né, de petróleo, de gás, o paleozoico, né, com o surgimento das primeiras formas de vida. Aí nós vamos passando, né, mesozoico, cenozoico. No caso do cenozoico, aí nós destacamos os dinossauros, né, lá no processo em que, no período em que eles dominaram, foram a espécie superior, até haver, de acordo com a teoria mais aceita, a queda de um asteroide no planeta, e que mudou totalmente a atmosfera e, posteriormente, resultou no desaparecimento dessa espécie superior, certo? E até chegarmos aos dias atuais, no caso, o Cenozoico. Todo mundo já deve ter ouvido falar da teoria da geração espontânea, né? Uma teoria que vem desde lá da Grécia Antiga. Ela diz respeito às formas de vida, a como surgiu as formas de vida.
certo? Essa geração espontânea, como o próprio nome já está dizendo, eles propunham, né, que as formas de vida surgindo no planeta, elas teriam vindo de forma espontânea, como vocês devem lembrar, como se a gente dissesse que do nada surgiu forma de vida, né? Um dos principais defensores, ou o maior defensor dessa teoria, foi Aristóteles, né, que dizia que os seres vivos também podem se originar a partir de matéria inanimada, na presença de um princípio ativo. Por que ele dizia isso? Ora, ele estava limitado pela tecnologia da época dele, certo? E, posteriormente, nós vamos ver Van Helmont, né, já milhares de anos depois, que esse processo de geração espontânea, ele traz uma figurinha aí que é bem típica, né? Vocês estão vendo aí, acho que dá dando para ver, né? Os grãos de trigo, uma blusa suada, e ele colocou isso em uma caixa escura durante 21 dias. Então, depois desses 21 dias, que foi que ele percebeu? Que surgiram ratos. Então, ele pensou, ora, se eu coloquei grão de trigo, se eu coloquei uma camisa molhada em um quarto escuro, isso quer dizer que há, de fato, a geração espontânea. Quando, na verdade, os ratos eles foram atraídos pelos grãos de trigo e pelo mau cheiro da blusa, e não que surgiram do nada, certo? Isso foi uma teoria que foi aceita durante muitos e muitos anos e demorou vários experimentos que tiveram a ser feitos, né, para que se derrubasse de uma vez por todas essa teoria. Então, passando adiante. A queda da geração espontânea e o surgimento da biogênese. Então, não confundam, certo? Geração espontânea, chamada também de abiogênese. E biogênese. Então, um dos primeiros, né, foi Louis Joblot, né, um francês, que lá no século XVII propôs um experimento. Então, o que foi que ele fez? Ele colocou em frascos um caldo nutritivo, certo? Ele aqueceu esse caldo nutritivo e, posteriormente, ele foi observar o microscópio. Ele vedou, certo? Esse caldo, ele ferveu e vedou, e ele foi observar o microscópio. Quando ele observou o microscópio, ele viu que haviam micro-organismos. Então, o que foi que ele pensou? Ora, se eu vedei, então isso quer dizer que esses seres que surgiram no caldo haviam surgido de forma espontânea, certo? Segundo ele, surgiam de sementes provenientes do ar e não pela transformação espontânea da matéria inanimada, constituindo-se no caldo nutritivo. Então, isso foi o primeiro experimento. Só que ele fez alguns elementos, ele considerou nesse experimento dele algumas situações que mais tarde seriam reformuladas, né? Principalmente aí pelo Francesco Redi, contemporâneo dele, né? Que fez experimentos também, isso daí vocês veem muito livro didático. Foi o que ele fez. Ele pegou o que nós fazemos muito, o professor Romés depois deve até mostrar para vocês essa parte aí, que nós fazemos muito, por exemplo, em experimentos científicos. Nós temos dois grupos, né? Um grupo teste e um grupo controle. O que é o grupo teste? É aquele que nós manuseamos, manipulamos, aplicamos alguma substância, modificamos de alguma forma. E o grupo controle, que é aquele que nós não mexemos, não aplicamos nada. Certo? Então, o que foi que o Red fez? Ele deixou 2 frascos, um aberto, né? E os outros ele fechou. Colocou pedaços de carne. Então, o que foi que ele percebeu? Que naqueles que ele deixou aberto, haviam, posteriormente, surgimento de larvas e, consequentemente, moscas. Naquele que ele colocou gás, ele não percebeu o surgimento de larvas. Então, o que foi que ele deduziu desse experimento? Ora, ele deduziu que as formas de vida existentes dentro desses frascos não teriam surgido da transformação da carne apodrecida, mas sim porque as moscas colocaram ovos, esses ovos eclodiram, tornaram larvas, né? E
posteriormente evoluíram para moscas. Por que que era tão difícil prever isso? Ora, eles estavam limitados, por exemplo, pela tecnologia. Só mais tarde se utilizaria microscópios para fazer essas observações, certo? Passando adiante, ainda dois experimentos, né, o do holandês John Needham, que rivalizava aí com o padre italiano Lázaro Spallanzani. Aparentemente, os experimentos eles são muito parecidos, certo? Mas eles não são. O Needham, ele preparou 8 frascos, certo? Aí um experimento simulado, certo? Ele preparou 8 frascos com caldos nutritivos previamente fervidos. Vedou 4 frascos com rolhas de cortiça. E outros 4, ele derreteu o gargalo, certo? Aliás, no caso aí, Needham, certo? Ele preparou isso, ele ferveu o caldo, só que ele deixou esses frascos vedados. Needham era defensor da geração espontânea, certo? Então, o que foi que ele deduziu com esse experimento dele? Que esses frascos, que de fato haviam surgido, esses micro-organismos teriam surgido do nada. Já o Spallanzani, não. Diferentemente, o que foi que ele fez? Ele aqueceu o caldo, ele repetiu a mesma rotina, né, de experimento que Needham. Só que, em vez de apenas colocar a rolha, ele derreteu o gargalo, certo? Então, o que foi que aconteceu? No caso do experimento de Needham, os frascos apareceram sem contaminação. Nos de Spallanzani não foram contaminados, nos de Needham foram contaminados. Então, o que Spallanzani deduziu? Que lá no experimento de Needham havia sido feito de forma incorreta, ao ponto de que houve uma contaminação, né? A desculpa, ou digamos assim, o revide do Needham foi que o Spallanzani havia fervido por muito tempo e teria acabado com a força vital do caldo, certo? Eles acreditavam muito naquela época no que se chamava de força vital. Mas isso não pôs fim a essa discussão, né? Porque Spallanzani, de certa forma, ele não conseguiu explicar como é que depois que ele quebrou o gargalo dos frascos, né? Essa força vital foi restabelecida. Então, a teoria da geração espontânea continuou a perdurar. Só com esse indivíduozinho aqui, né, Louis Pasteur, já no século XIX, foi que teve fim, de fato, a teoria da abiogênese, certo? Ele ganhou até um prêmio da Real Sociedade Científica da França, né, por conta desse experimento dele, que ficou mundialmente conhecido como o pescoço de cisne. Então, o que foi que ele fez? Ele fez semelhante ao que os demais fizeram. Colocou o caldo nutritivo, como vocês estão vendo aí no primeiro. No segundo, ele fez o aquecimento, né? Ou seja, ele esticou o gargalo deste tubo de ensaio. Posteriormente, ele vedou, né? E aí deixou por algum tempo. O que foi que ele percebeu? Ou o que foi que ele fez diferente dos outros? Ele esterilizou, né? Ele aqueceu esse caldo nutritivo, aí derreteu o gargalo. Posteriormente, ele percebeu, o que foi que ele percebeu? Que nesse gargalo tinham se acumulado vários e vários micro-organismos. Né? Quando ele quebrou o gargalo, esses micro-organismos eles conseguiram chegar no caldo. Enquanto tinha o gargalo, esses micro-organismos não conseguiram adentrar o caldo. Então, de uma vez por todas, né, ele conseguiu, de fato, comprovar que uma forma de vida só pode surgir de outra pré-existente, né? Pôs fim, neste caso, à teoria da geração espontânea, certo? Passando adiante, né, ideias mais recentes sobre a origem da vida, nós vamos ter aí a evolução química. Esse experimentozinho aí famoso, né, que hoje tem importância histórica, de Stanley Miller. O que foi que Miller fez? Ele tentou simular como é que seria a Terra primitiva.
Então, ele colocou alguns gases dentro desse experimento dele, dentro desse mecanismo aí, né? Colocou metano, nitrato, água e gás hidrogênio. Por que esses gases? Porque na concepção dele, esses eram os gases que existiam na atmosfera primitiva. E aí ele simulou. Esses eletrodos, ele simulou as tempestades com raios, né, as descargas elétricas que haviam na superfície da Terra. Aqui no canto embaixo, que vocês estão vendo, né, onde está o cursor, a água em ebulição, justamente para simular, né, as altas temperaturas. Ele colocou um condensador aqui, ó. E quando ele foi ver ao final, haviam se formado aminoácidos. Então ele deduziu que na Terra primitiva teriam se originado as primeiras formas de seres vivos justamente dessa forma. Um outro experimento famoso de Alexander Oparin e John Haldane, né, que eles utilizaram, de certa forma, complementaram, né, a teoria de Stanley Miller. Só que eles disseram que houve um processo de evolução química, né, que esses gases eles foram se unindo, foram formando moléculas mais complexas, até chegar ao que ele chamou de coacevados, certo? Primeiras formas de vida, ou as formas de vida mais simples que, segundo eles, existiram no planeta, e aí esses coacervados, eles passaram por um processo de evolução, chegando aos primeiros seres vivos, e, consequentemente, chegando até o que nós temos atualmente, certo? Seguindo aí, aqui tem um resumo da hipótese de Oparin, né? Nós temos aí os gases, formação de aminoácidos. Esses aminoácidos, nós sabemos hoje que eles dão origem às proteínas, formam as proteínas, estariam dispersos nos mares, né? Formavam o que nós chamamos de coacervado, e aí deu origem às primeiras formas de vida, segundo ele, heterotróficas, que, por sua vez, possibilitou surgimento de formas de vida autotróficas, né, chegando até o presente. Seguindo aí, nós temos uma teoria bastante discutida, que é a panspermia. A panspermia é uma teoria bem polêmica, né, defendida por esses dois cientistas, hoje só por Chandra, né, já que Fred Lloyd ele faleceu, né, em 2001. O caso Chandra está com 89 anos. E essa teoria diz que em algum lugar do planeta, né, existem diferentes formas de moléculas essenciais, né, nessa poeira cósmica que se formou desde o processo de surgimento da vida lá no universo, e viajou de alguma forma até chegar ao planeta Terra. Então isso, eles defendem que as formas de vida teriam viajado, né, pelo espaço e caído aqui no planeta Terra. Tanto que em uma época eles acharam um meteoro, né, meteorito, aliás, com presença de alguns aminoácidos, né, aminoácidos que nós encontramos aqui no planeta Terra. Nós temos a hipótese heterotrófica, que diz que os primeiros seres vivos obtinham energia por meio de fermentação, né, que mais tarde gerou um efeito estufa, e esse efeito estufa foi responsável pelo processo de resfriamento do planeta Terra. Consequentemente, aí nós temos a fotossíntese, né, e só posteriormente surgiu a respiração aeróbica. Uma outra teoria, né, a hipótese autotrófica, diz que os primeiros seres vivos eles eram quimiolito-autotróficos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles extraíam sua matéria orgânica de rochas, certo? Posteriormente, teve-se a origem dos seres heterotróficos, né, que realizavam o processo de fermentação. Consequentemente, os seres fotorredutores, né, que faziam a fotossíntese anaeróbica. Depois surgiu a fotossíntese que nós conhecemos hoje, que é por meio da fotólise da água, né? O primeiro processo da fotossíntese é a fotólise da água. E somente depois foi que surgiram as formas de vidas aeróbicas, ou seja, que utilizavam gás oxigênio.
E a última teoria, chamada de hipótese endossimbiótica, né? Percebam que essas teorias elas não são autoexclusivas, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a hipótese heterotrófica, a endossimbiótica complementa ela, certo? Nesse caso aí, nós vamos ter um organismo procarionte, né? Que no caso poderia ser, por exemplo, um coacervado, e que esse organismo passou por um processo de endossimbiose. O que é essa endossimbiose? Ele englobou, ele engoliu, por exemplo, mitocôndrias e cloroplastos. É uma hipótese bastante aceita e divulgada, porque quando se vai observar os cloroplastos e as mitocôndrias, eles têm DNA mitocondrial, aliás, circular, eles conseguem se reproduzir, se multiplicar, ou seja, se replicar independentemente da célula. Então, isso dá uma base ainda maior para dizer que essa hipótese é verdadeira, certo? Que foi esse englobamento? E por que se chama de hipótese endossimbiótica? É porque, nesse caso, uma célula procarionte ancestral, né, bastante primitiva, englobou a mitocôndria e o cloroplasto e houve uma relação de simbiose. Essa célula dava proteção às mitocôndrias e aos cloroplastos e, no caso, a mitocôndria e o cloroplasto produziam energia para ela. Só que em algum momento da escala evolutiva, essa célula passou por diferentes processos evolutivos. No caso da célula que tinha mitocôndrias, deu origem a células animais, e aquela que tinha cloroplasto deu origem a células vegetais. Passando aqui para a primeira questão, né? Uma das hipóteses sobre a origem da vida admite as seguintes ocorrências. Aí está tudo embaralhado, viu? Aquisição do processo de fotossíntese. 2, formação de coacervados. 3, aquisição do processo de respiração aeróbica. 4, utilização do alimento ambiental. E 5, aquisição do processo de fermentação. Então, de tudo isso, o que primeiro ocorreu foi a formação dos coacervados. Depois que deu origem a essas primeiras formas de vida primitivas, nós vamos ter aí a utilização do alimento ambiental, já que eles não realizavam outra forma de procedimento. Posteriormente, nós vamos ter o processo de fermentação. A partir desse processo de fermentação, nós temos que isso é um processo heterotrófico, certo? Isso daí diz respeito à hipótese heterotrófica. Posteriormente, dá origem ao processo de fotossíntese, que já são seres autotróficos, e, por fim, a aquisição do processo de respiração aeróbico. Esses elementos que estão dispostos aí, eles estão relacionados a